Bem, pessoal, nós vamos, então, iniciar aqui a nossa aula 2 de resistência e elementos de máquina, tendo aí como objetivo trabalharmos o módulo 3 da nossa disciplina. Então, quais são aí os objetivos de aprendizagem? Nós vamos entender os componentes, as componentes cartesianas de tensões. Então, a gente viu na última aula, nós falamos muito sobre as tensões normais, tensões de cisalhamento, nós temos o torque, flexão. Então, hoje nós vamos trabalhar especificamente as componentes cartesianas dessas tensões, né? Principalmente a tensão normal e a tensão de cisalhamento. Vamos estudar o círculo de Mohr para tensões planas. Então, o círculo de Mohr é uma metodologia, um método que a gente utiliza, né, para calcular essas tensões planas, né, ou seja, a gente está trabalhando aqui no plano, ou seja, em apenas duas dimensões, né? Aprender sobre resistência estática e conhecer as teorias de falhas resultantes de carregamento estático para materiais dúcteis. E aí, futuramente, a gente vai trabalhar o carregamento estático para materiais frágeis, né, o carregamento dinâmico, enfim. Então, a gente está iniciando aí o estudo referente às teorias de falhas. Bem, então, sobre as componentes cartesianas de tensões, nós sabemos que, quando nós consideramos uma superfície interna, né, aqui a gente tem aqui um exemplo, uma superfície, um pedacinho que seja pequeno do nosso material, né, nós teremos uma distribuição de forças que vai atuar em um determinado ponto dessa superfície, né? Então, nós temos aqui os componentes na direção normal, né? Então, se a gente está trabalhando essa face aqui do material, nós temos aqui a nossa tensão normal e teremos aqui as nossas tensões de cisalhamento, né? Se a gente está trabalhando essa outra face, nós teremos aqui a tensão normal, né? Sempre a tensão normal, ela é perpendicular à seção que a gente está analisando, né? E temos aqui as tensões de cisalhamento, que são as tensões paralelas, né, ao eixo, aliás, paralela, contida na seção que a gente está trabalhando. Então, exemplo aqui, se a gente tem essa face que nós estamos trabalhando, então nós temos a tensão normal na direção X, que é perpendicular à seção, e temos as tensões de cisalhamento no sentido Y, né? Então, comumente na literatura nós colocamos o XY, a tensão normal estaria no sentido X, né? No plano, no eixo X, e aqui, no caso, a tensão de cisalhamento na direção Y. Mesma coisa em relação a essa outra tensão de cisalhamento. Ela aqui, no caso, ela já está direcionada na direção Z, né? Então, é a tensão XZ. Então, nós temos em um único, né, bloco, um único cubo que a gente está analisando, nós temos um estado tridimensional de tensão, que ela pode ser representada através aqui desta matriz aqui, onde nós temos as tensões normais na direção X, na direção Y e na direção Z, e temos as tensões de cisalhamento, né? Em cada uma das faces, duas tensões de cisalhamento. No nosso caso, nós vamos considerar as tensões planas, né? A gente vai trabalhar as tensões em duas dimensões. Então, nós temos as tensões bidimensionais. Então, nós vamos cortar, né, esse elemento e considerar apenas um plano dele. Então, nesse caso aqui apresentado, se a gente tem a nossa direção Y na vertical e a direção X na horizontal, conforme aqui apresentado, nós então teremos aqui a nossa tensão, né, em X,
É claro que para o equilíbrio do material, nós temos que ter ela nos dois sentidos, nos dois arestas, né? E temos aqui as tensões na direção Y, tensão normal, porque aqui no caso, avaliando essa aresta, essa tensão, ela é perpendicular. E temos, então, as tensões de cisalhamento. Né? Então, a gente reduz o nosso problema tridimensional a um problema aqui dimensional, onde a gente trabalha as tensões normais e as tensões de cisalhamento. Então, ainda falando sobre as tensões, nós temos, então, que identificar no nosso elemento as tensões que são as principais, ou seja, aquelas tensões onde os seus valores são maiores, né? Porque a ideia da teoria das falhas é exatamente a gente avaliar qual é a tensão que aquele elemento está submetido e qual é a resistência que esse elemento tem às tensões, que são, então, as tensões admissíveis do material. Então, quando a gente compara a tensão admissível com a tensão atuante, nós vamos, então, verificar a falha, né? Se aquele elemento ele vai suportar aquela tensão. Então, as tensões, tanto normal quanto de cisalhamento, elas irão variar com a direção que a gente está avaliando, que a gente está colocando em referência o nosso sistema, né? O nosso sistema de referência. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Nesse caso aqui, olha, a nossa face que nós estamos avaliando, ela tem um ângulo em relação aqui à direção XY, né, vertical e horizontal. Então, evidentemente, quando a gente está tendo sistemas de referências diferentes, né, de acordo com o nosso sistema de coordenadas que nós estamos adotando, evidentemente, essas tensões, elas devem ser decompostas aqui, né, na direção X e Y, para que a gente possa avaliar num sistema único de referências, né? Então, os planos nos quais as componentes de tensão de cisalhamento serão nulas. Então, nós temos alguns planos, e a gente vai avaliar em plano mesmo, essas componentes de tensão. Então, quando a gente tem essa componente de tensão nula, nós estamos avaliando as tensões normais atuantes no plano, onde nós consideramos essas tensões como tensões principais. Então, nós temos que adotar um sistema de tal forma que a gente consiga ter, né, as componentes de cisalhamento nulas, porque aí vai facilitar o nosso trabalho, né? Então, os planos nos quais essas tensões principais atuam são chamados de planos principais. As direções das superfícies normais aos planos principais são chamados de eixos principais. E as tensões normais atuantes nessas direções são as tensões normais principais. Ou seja, basicamente são aquelas tensões de maior valor, né, na qual aquele elemento está submetido. Então, considerando que, do ponto de vista da engenharia, tem-se como preocupação o projeto de elementos de máquinas que não falhem, logo é preciso encontrar as maiores tensões, tanto elas normais quanto de cisalhamento, que vai ocorrer naquele lugar, no material, de forma que ele consiga resistir, né? Em qualquer que seja o lugar no contínuo do material. A gente aqui considera que o material ele é contínuo, que ele é coeso, que ele não existe nenhum vazio no material, né? Então, assim, com esse conhecimento do valor da tensão, nós conseguimos avaliar aí a falha ou não deste material. Então, de forma bem simplista, né, e que é o que a gente vai realmente precisar sobre aqui as tensões principais, nós temos aqui o cálculo dessas tensões, as tensões principais, no caso, representados, né, pelo sigma 1 e sigma 2, nós vamos calcular essa tensão conhecendo as tensões na direção X e na direção Y, através desta formulação aqui, né? E a gente também tem que conhecer aqui a tensão de cisalhamento. Então, e para calcularmos a tensão de cisalhamento, nós também precisamos conhecer as tensões decompostas,
a componente, né, na direção X e na direção Y. E, além disso, a tensão de cisalhamento naquele plano avaliado, né? Aí, assim, a gente consegue, então, calcular tanto as tensões principais quanto as tensões normais principais, quanto as tensões de cisalhamento também. E uma das formas, né, que nós temos de cálculo é através do círculo de Mohr. Então, o círculo de Mohr tem como objetivo determinar uma solução gráfica para as tensões principais. Então, nós podemos utilizar a formulação ou nós podemos utilizar o método aqui através do círculo de Mohr. Então, nós temos aqui uma convenção de sinais para a tensão de cisalhamento e para a tensão normal. Então, a convenção é o seguinte: as tensões de cisalhamento tendendo a girar o elemento no sentido horário, são traçados acima do eixo sigma, ou seja, acima do eixo das tensões principais. Então, nesse caso, essas tensões de cisalhamento, elas tendem a girar o elemento no sentido horário. Então, nesse exemplo aqui, ó, essa primeira tensão, a tensão XY, a tensão de cisalhamento XY, ela tende a girar o elemento no sentido horário. Logo, ela será apresentada lá no gráfico, lá no círculo de Mohr que a gente vai ver, acima do eixo sigma, acima do eixo da tensão principal. No entanto, quando nós temos a tensão de cisalhamento tendendo a girar o elemento no sentido anti-horário, ela será traçada abaixo do eixo sigma, né? É o que aqui apresenta nessa face aqui, ó. Essa tensão de cisalhamento aqui apresentada, ela tende a girar o elemento no sentido anti-horário. Então, nesse caso, essa tensão, ela deve ser desenhada abaixo do eixo do sigma, abaixo do eixo principal. E as tensões de cisalhamento, de normais, a convenção é, quando nós temos uma tensão normal de tração, ela é considerada positiva. Então, ela será traçada, são traçadas para a direita da origem, né? Ou seja, ela está à direita da origem. Caso contrário, se nós temos as tensões de compressão, que são as tensões negativas, né? Tensões normais de compressão, que são as negativas, elas estarão traçadas no sentido oposto, na parte esquerda, na esquerda da origem, né? Então, vamos entender isso aqui. Que nós temos, então, um círculo de Mohr, onde no eixo vertical aqui, que é o eixo das ordenadas, nós temos as tensões cisalhantes. Então, e no eixo horizontal, nós temos a tensão normal. Então, por isso que é dito que quando a tensão cisalhante, ela provoca, né, um giro no sentido horário, ela deve ser locada, deve ser mostrada no gráfico acima de sigma, ou seja, acima do eixo, esse eixo aqui, que é o eixo horizontal, que representa a tensão normal. Caso contrário, se a tensão cisalhante, ela provoca, né, uma rotação no sentido anti-horário, então ela deve ser locada na parte de baixo, ok? Então, a gente tem aqui um círculo, aqui, no caso aqui, a gente tem a origem desse sistema, onde a gente encontra aqui a tensão, o gráfico das tensões, e aqui, normais, aqui o gráfico das tensões cisalhantes. As tensões principais, né, que a gente calcula naquela fórmula apresentada anteriormente, aqui representada por sigma 2 e aqui representada pela sigma x. Evidentemente, qualquer uma das tensões dentro desse intervalo aqui, olha, também a gente consegue calcular. Esse valor sigma 1 e sigma 2 são os extremos, né? São consideradas tensões principais, uma vez que são tensões maiores, né? Maiores valores dessas tensões. Então, aqui também, aqui, ó, representada na fórmula aqui que a gente viu à frente, né? Pode ser mais ou menos esse valor aqui. E aqui, nós temos representado o sigma x,
que é onde está aqui o valor da tensão normal na direção X, aqui é o sigma Y, né, a tensão normal na direção Y. Com esses valores aqui, a gente consegue achar, então, o sigma 1, o sigma 2 e o sigma 1, né? Bem, então, se a gente considerar um elemento desse aqui, conforme aqui na imagem, né, nós temos aqui a tensão normal em Y, né, nas duas arestas, temos aqui a tensão normal em X. E temos as tensões aqui de cisalhamento, que devem ser no mesmo intensidade e de sentidos contrários, para que a gente tenha o equilíbrio, né, desse elemento. Então, a gente tem a tensão aqui cisalhante XY, mesma tensão cisalhante XY aqui na parte de baixo, um neste sentido, o outra, né, no sentido contrário. Mesma coisa a tensão aqui nessa outra aresta, né, uma para cima, outra para baixo, para que a gente tenha o equilíbrio. Então, essa face direita aqui, que a gente pode aqui destacar, né, essa face direita, nesse caso aqui, nós temos esse ângulo, né, o ângulo aqui 0, ou seja, a gente está trabalhando aqui, olha, a tensão normal em X e a tensão cisalhante em XY. Então, aqui a gente tem uma tensão X, né, aqui a tensão no eixo X, e aqui em cima aqui a gente teria uma tensão, no caso aqui, né, a gente tem que avaliar ela para baixo, né, uma vez que ela está fazendo aqui o sentido anti-horário. Então, seria exatamente esse pontinho que nós temos aqui, ó, tensão normal em X e a tensão cisalhante XY, que no sentido aqui, olha, anti-horário, exatamente para mostrar que ela tem que estar abaixo, né, no sentido negativo do Y, digamos assim, né? Então, a tensão normal, ela vai ser desenhada à direita, né, uma vez que nós estamos aqui trabalhando na parte de tração, né, ela está aqui tracionando a nossa peça, né? E aí nós temos o nosso ponto, conforme eu tinha mostrado, que a tensão de cisalhamento, ela vai ser desenhada abaixo do eixo da tensão normal. Quando a gente avalia a face superior, nesse caso aqui, nós temos 90 graus, né, de ângulo, então, a gente vai observar que nós temos uma tensão em Y. Essa tensão em Y, ela deve ser desenhada na parte direita, né? Uma vez que a gente tem a direita da origem, né? Ou seja, a origem está aqui, na verdade, tanto o X aqui, a tensão em X quanto a tensão em Y estão sendo desenhados à direita, uma vez que eles estão, uma tensão normal de tração, né? E aí a gente tem o nosso pontinho aqui, esse ponto é a tensão normal Y e a tensão de cisalhamento. Nesse caso aqui, nós estamos no sentido horário, então ela deve ser desenhada aqui, ela deve ser desenhada nesse pontinho aqui, né, na parte superior aqui ao eixo das tensões normais, certo? Então, isso aqui é só para vocês entenderem aí o desenho aí do nosso círculo de Mohr. E quando a gente liga, né, esse ponto aqui, o ponto A ao ponto B, nós passamos aqui pela origem e aí sim é que a gente consegue, então, desenhar o nosso círculo, tá? Bem, então, todos os dois estados de tensão que a gente avalia, né, os estados de tensão, quando a gente avalia essa aresta aqui superior, nós estamos aqui a 90 graus, né? De modo, então, que quando a gente vai avaliar todo o elemento, nós temos, então, uma angulação aqui de 180 graus, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se aqui a gente está avaliando, né, essa face aqui e essa face,
apesar de a gente ter um ângulo de 90 graus, no círculo de Mohr, nós teremos 180 graus, que a gente considera 2 vezes o valor do ângulo, né? Então, por isso que, quando a gente avaliou essa face, nós analisamos este ponto A, e quando a gente avaliou 90 graus aqui, no círculo de Mohr, nós caminhamos aqui 180 graus. Então, significa que os pontos, tanto o ponto A quanto o ponto B, eles se encontram à mesma distância vertical do eixo horizontal. Então, significa que essa distância de A até C vai ser igual à distância de C até B. Então, portanto, o segmento AB, ele vai coincidir com o diâmetro do círculo. E o centro do círculo é exatamente o ponto que vai interceptar a reta AB, né, e o eixo horizontal. Então, observem que quando a gente tem esses dois pontos, nós traçamos uma linha e a metade dessa linha será o nosso centro, né? Uma vez que esse segmento AB aqui, ele corresponde a um diâmetro da nossa circunferência. Okay? E o centro, então, ele vai ser um ponto aqui de interseção entre essa nossa reta AB e o nosso eixo aqui horizontal, que é o eixo das tensões normais. Então, note-se que nas extremidades da reta AB são rotuladas X e Y como referências às normais da superfície para as quais os pontos A e B representam as tensões. Exatamente. Então, aqui, olha, nesse pontinho aqui, nós projetamos aqui, nós temos a tensão em X, né? E a mesma coisa aqui. Quando a gente projeta esse ponto B aqui na horizontal, nós temos aqui a tensão em Y, né? Que seria essa tensão aqui, nessa face aqui superior do nosso elemento. Então, neste caso, nós teremos as duas tensões normais principais, que é sempre a tensão 1 e a tensão 2. Observe que a tensão 1, ela é superior aqui à nossa tensão normal X, né? E a tensão 2, ela é maior do que a nossa tensão em Y. Então, por isso são chamadas de tensões principais, que são as tensões que a gente vai avaliar a possível falha do elemento, né? A partir das tensões admissíveis. Observe que, neste caso, essas duas tensões, que são as tensões máximas, as tensões principais, nós temos a tensão cisalhante igual a zero. Então, neste caso aqui, olha, se a gente analisar esse pontinho, ela tem a tensão 2, que é uma tensão principal, e a tensão cisalhante aqui é zero. Mesma coisa em relação a essa tensão 1. A tensão 1, ela é o ponto, né, esse ponto D aqui, ele representa a tensão 1, que é uma tensão principal, e observe que a tensão de cisalhamento, neste caso, ela é nula. E nós temos as tensões de cisalhamento também principais, ou mais chamadas de extremas, né? Que é a tensão no ponto F, que é essa tensão aqui em cima, olha, nesse ponto aqui, a gente entende, né? Que a gente começa no zero, e a tensão cisalhante, ela vai crescendo até chegar a um valor máximo aqui. Então, esse valor máximo é representado nesse nesse ponto F, e a gente tem aqui também a tensão máxima cisalhante no outro sentido, no sentido anti-horário, que é representada aqui no ponto G. Então, esses dois valores são valores máximos para a nossa tensão cisalhante, e o que a gente observa? Que ele vai coincidir com o raio do nosso círculo de Mohr. Tá? Então, tanto a tensão cisalhante aqui no sentido horário quanto no sentido anti-horário, ela vai coincidir, então, com o valor do nosso raio, né? Então, as superfícies em F e G, nesses pontos aqui F e G, também contém tensões normais. Observe que, nesse caso, das tensões cisalhantes máximas, não significa que a minha tensão normal é nula. Na verdade, nós temos uma tensão normal, né? Tanto no F como no G. E ela é calculada a partir dessa fórmula aqui, ó. Ou seja, a gente vai somar a tensão em X com a tensão em Y e dividir isso por 2, tá? Então, a gente calcula essas tensões em F e G
a partir dessa formulazinha aqui. Então, vamos ver um exemplo aí retirado da literatura. Um elemento de tensão possui tensão em X de 80 MPa e tensão cisalhante de 50 MPa no sentido horário, conforme mostra a nossa figura. Então, o que nós temos aqui? A tensão em X, né, é 80 MPa. Então, a gente está representado aqui no eixo horizontal a nossa tensão, né? A gente tem uma tensão em X aqui de 80, né? Ela é de tração, então ela tem que estar à direita, né, da nossa origem aqui. E temos uma tensão em XY de 50 MPa no sentido horário. Se é no sentido horário, nós temos que locar esse ponto 80, 50 acima do eixo, do nosso eixo aqui, das tensões normais. Eu estou tentando colocar aqui sem ser o formato de apresentação, que eu estou com receio de vocês não estarem vendo a imagem, tá? Depois eu volto, então. Então, aqui a gente tem um ponto, então, que o enunciado do exercício, ele me deu esse ponto A aqui, né? Então, usando esse círculo de Mohr, vamos determinar as direções e tensões principais e as exibir em um elemento de tensão corretamente alinhado em relação às coordenadas x, y. Então, na verdade, o que a gente precisa aqui é saber quais são as nossas tensões principais. Quais são as nossas tensões principais? É o nosso σ1 aqui e o nosso σ2 aqui, né? Bem, então, pelo desenho aqui da imagem, nós estamos observando que nessa outra direção, né, ou seja, a gente está no ponto A aqui, que é o ponto onde nós temos a informação da tensão de 80, normal, e a tensão cisalhante de 50, né? E a gente observa que nessa outra face, ou seja, quando a gente está a 180 graus, né, deste ponto aqui, ou seja, a gente chega no ponto B, nós temos apenas a força cisalhante de 50. Nós não temos aqui uma força normal. A força normal aqui ela é zero. Então, se a força normal ela é zero, então a gente está aqui em cima do eixo vertical. E como ela, nesse caso, ela está fazendo um giro, né, no sentido anti-horário, então a gente, nesse ponto B, nós temos os pontos 0 de tensão normal e 50 do sentido aqui da tensão de cisalhante no sentido anti-horário. Então, nós temos esse ponto B aqui, né? Então, com isso, nós podemos, então, ligar esses dois pontos através dessa reta B e, novamente, entendemos que ao centro do nosso círculo de Mohr vai ser a interseção da reta B com esse eixo horizontal aqui, representado em cor verde aqui, né? Então, só aqui mostrando nos slides exatamente isso que eu acabei de dizer, que a tensão, né, na face X aqui, que eu estou chamando essa face X, ela é 80 e 50, que é o meu ponto A, e nós temos o nosso ponto B, onde a tensão é zero, então a gente consegue, então, traçar aí o nosso ciclo de Mohr. E a gente precisa, então, calcular as tensões, a tensão 1 e a tensão 2, que são as tensões máximas, né, principais. Então, nesse caso, observem aqui, olha, que com essas informações que nós temos, nós conhecemos aqui, olha, essa distância, que é exatamente de 50, que corresponde aqui à nossa tensão cisalhante, né? E nós temos aqui, olha, devido aqui a simetria, né? Que aqui, no caso, aqui a gente tem o WX aqui, olha, o valor é 80, e esse centro passando aqui pelo ponto, pela interseção de AB e desse eixo horizontal, nós conseguimos entender, então, que aqui, do centro, né, do centro até a origem do nosso sistema, nós temos aqui 40.
E daqui até aqui, nós também temos 40, porque no final das contas, a soma aqui tem que dar 80, né? Então, a gente tem 40 aqui e 50. Então, o comprimento aqui da nossa hipotenusa, comprimento aí do cálculo da nossa hipotenusa, é igual ao nosso raio. E, nesse caso também, nós vamos entender, então, que, calculando aqui a hipotenusa, né, a hipotenusa quadrada é igual à soma do quadrado dos catetos, a gente vai achar aqui 64 MPa. O que significa esse 64 MPa? Significa o raio, esse raio aqui, né, que coincide também com esse, evidentemente, com o raio aqui, que é, então, igual, né, à nossa tensão aqui cisaliante máxima. Então, a nossa tensão cisaliante máxima aqui é de 64 MPa, certo? Com esses valores, nós conseguimos, então, achar aqui, olha, a tensão 1 e a tensão 2, né? A tensão 1, nós vamos pegar o nosso raio da nossa circunferência, né, a distância aqui, e vamos somar o 40. Porque aqui, ó, a distância, para acharmos o sigma 1, nós precisamos da distância da origem até aqui, né? Então, como raio a gente já tem, que é 64, tá aqui. E mais esse 40 aqui, nós temos, então, a tensão 1, que é de 104 MPa, uma tensão de tração. Quando a gente avalia a tensão 2, que também é uma tensão principal, nós vamos avaliar, na verdade, nós temos que diminuir o 40, né? Nós temos aqui o raio, esse valor de 64 aqui, e aí a gente tem que tirar esse 40, uma vez que a gente está do lado negativo. Lembrando que essa tensão 2 aqui, ela vai estar negativa, uma vez que a gente está no eixo negativo da tensão. Então, essa tensão vai ser 40 menos 64, menos 24 MPa. Aqui, no caso, só se fizéssemos aqui o cálculo, né, do ângulo que é formado entre, no caso, né, desse ponto AC aqui, o triângulo, né, AC aqui, ó, esse ângulo aqui seria de 51,3, tá? Isso, gente, nós podemos utilizar, então, esse círculo de Mohr em qualquer situação que a gente estiver trabalhando, né? Há situações mais complexas, onde a gente pode utilizá-lo até para tensão tridimensional, porque aqui a gente está falando em uma tensão bidimensional, que é o que a gente vai mais trabalhar, né? Mas isso também é possível para a gente achar aqui as 3 tensões, né? Que aí a gente tem uma interseção aí entre os ciclos nos diversos planos. E a questão da resistência, né? A resistência estática, ela é uma propriedade do material, uma propriedade do nosso elemento. Então, a nossa premissa para que aquele elemento não fale é que a tensão atuante, que é a tensão 1, a tensão 2, a tensão de cisalhamento, que a gente acabou de ver, ela tem que ser menor ou igual à tensão admissível. A tensão atuante, nós calculamos através das solicitações que são associadas ao carregamento, ou seja, as forças que estão atuando naquele elemento, e o parâmetro geométrico dele, né? Que a tensão a gente calcula como força dividido pela área. Então, a gente tem a tensão. E aí, a tensão admissível, nós temos a partir do valor relacionado àquele material. Então, todo elemento possui uma geometria, um carregamento e é constituído por um material. E é exatamente isso que define se o elemento vai resistir ou não. Ou seja, dependendo do material, nós temos uma resistência. Dependendo do carregamento e dependendo da geometria do elemento, nós temos a tensão. Então, a gente compara um com o outro e a gente avalia se esse elemento ele vai conseguir ou não suportar, né, aquele esforço. Bom, premissa para o elemento não falhar. A tensão atuante deverá ser menor ou igual à tensão admissível. Então, nós vimos, né, anteriormente o cálculo de tensão normal e de tensão de cisalhamento. Nós temos essa tensão normal causada, né, por uma força normal.
Então, a gente tem a força dividida pela área, a gente calcula a tensão. Ou ela também pode ser provocada pelo momento fletor, que quando a gente tem, por exemplo, aqui, um elemento, né, ele está submetido a uma flexão, então, por exemplo, uma régua, né, quando a gente pressiona essa régua para cima, a parte superior da régua ela fica comprimida e a parte inferior ela fica tracionada. Isso vai provocar uma tensão normal no elemento. Também pode, essa tensão, então, ela tem que ser avaliada para verificar se o elemento vai falhar ou não. E a tensão cisalhante, por sua vez, também pode ser provocada por uma força, essa força atuando de forma tangencial à seção que está sendo analisada, né, conforme aqui do parafuso, a gente tem essa seção, então a força, né, ela está atuando de forma tangencial. Ou então ela também pode ser provocada pelo torque, né, ou seja, o elemento ele está submetido a um momento torsor, esse momento torsor ele vai provocar aqui uma tensão de cisalhamento nula no centro e ela vai aumentando, né, à medida que a gente vai se afastando aqui do eixo. Mesma coisa em relação à flexão. À medida que a gente vai afastando aqui da linha neutra, né, a gente vai aumentando aí a tensão aí nas extremidades da peça, né. Então, para isso a gente vai, então, calcular a resistência estática. Qual é a resistência estática daquele elemento? A falha, ela pode significar que uma peça tenha se separado, né, em dois ou mais pedaços, tenha se tornado permanentemente distorcida, arruinando assim a sua geometria, tenha tido sua confiabilidade depreciada ou função comprometida, qualquer que seja a razão. Então, falha significa isso, né? Ou um rompimento, ou alguma outra perda, né, de sua propriedade que vai impactar na própria resistência do material, né? E aí nós temos, então, o cálculo da nossa, o entendimento, né, do elemento, dos esforços que aquele elemento estão sendo submetidos, nós temos aqui o nosso diagrama de tensão, deformação. A tensão, essa tensão aqui é uma tensão normal, né? Então, nós temos uma região que é considerada uma região elástica, que é onde o elemento ele está submetido a uma tensão e ele deforma, né? Mas quando a gente retira aquela força que provoca aquela tensão, o elemento ele volta à sua forma original. Isso é a região elástica, é onde a gente trabalha a lei de Hooke, né? A lei de Hooke, então, ela mostra uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação. À medida, evidentemente, que a tensão ela vai subindo, né? A deformação também vai aumentando em uma mesma proporção. Que aí a gente tem essa proporção, exatamente o módulo de elasticidade daquele material, né? A região plástica, por sua vez, é onde nós aplicamos uma força, ela provoca uma tensão, e essa tensão, essa força, quando retirada, o elemento, ele, ao se deformar, né, ele não retorna na sua forma original. Então, a gente tem aqui a região que a gente chama de região plástica, né? Então, para cada material, nós temos um diagrama diferente. Cada material se comporta de forma diferente em relação aos esforços que estão sendo aplicados, né? Tem material que tem uma região elástica maior, tem outros materiais que nós temos uma região plástica muito maior, né? Então, isso vai depender aí do material. Então, a resistência do material à deformação, e a falha, consequentemente, ele é dependente das suas características e propriedades físicas mesmo, né? Então, a maioria dos materiais da engenharia apresenta relação linear entre tensão e deformação na região de elasticidade. Então, o aumento na tensão, ele vai provocar um aumento na deformação, conforme a lei de Hooke, que mostra que a tensão vai ser igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação, né? Então, à medida que a tensão aumenta, a deformação também vai aumentar nessa região aqui
considerada elástica. Então, nós temos, conforme eu falei, os materiais, eles se comportam de forma diferente. Então, nós temos um agrupamento desses materiais, como materiais dúcteis ou como materiais frágeis. Então, aqui a gente tem um diagrama de tensão e deformação para o material considerado material dúctil, que são aqueles que eles apresentam grandes deformações antes do seu rompimento, né? Grandes deformações que a gente fala aqui, ó, em torno, né, desses valores aqui, ó, 0,2 milímetro por milímetro, 0,4 milímetro por milímetro, ou seja, uma deformação um pouco maior quando comparado com o material frágil, né? Que aí a gente olha a diferença, né, na métrica, 0,0025 milímetro por milímetro. Então, os materiais dúcteis, eles apresentam mais ou menos este comportamento. Nós temos aqui a nossa região elástica, onde existe a proporção, né, entre a tensão aplicada e a deformação. Depois, nós temos a fase de plástica, onde nós temos o escoamento, o endurecimento por deformação e fricção. Então, nessas fases aqui, o material, mesmo não aumentando a tensão, a deformação ela continua acontecendo, né? E aí, aumentando ainda a tensão, a deformação continua novamente ocorrendo, e ao retirar essas tensões, o material ele não volta às suas características originais. Então, materiais dúcteis são aqueles que apresentam grandes deformações antes de se romperem, como, por exemplo, o aço e a borracha. A borracha é um material dúctil, porque ela vai deformando, ela tem uma deformação muito grande antes de romper. A madeira pode ser considerada como material moderadamente dúctil, pois suas características variam muito de uma espécie para outra. E, na verdade, não existe um limite onde é um material dúctil, onde é um material frágil, né? Então, por exemplo, a madeira, às vezes, ela pode ser considerada frágil ou até dúctil, de acordo com a espécie dela, da madeira, né? E os materiais frágeis, então, são aqueles ao contrário, que eles se rompem rapidamente, mesmo não tendo uma deformação. Então, tem uma tensão, é aplicada, pouco se deforma antes da fissura, antes do rompimento, né? Bem, então, aqui também estão só mostrando isso, né? Aqui a gente tem o material, esse aqui, ó, é um material frágil, a gente observa que ela, nesse caso de cima, a gente tem um material dúctil, a gente observa que houve um afunilamento antes do rompimento, né? Que é um afunilamento antes do rompimento, e nesse caso não. Aqui a gente não vê essa redução de largura do material, né? Então, ele não se deformou e logo se rompeu antes de se deformar. Então, gente, entrando na teoria de falha de carregamento estático para materiais dúcteis, né? Então, só falando aqui o que é um material dúctil e um material frágil. Então, de forma teórica, né, o material dúctil, ele consegue ter maiores deformações antes do rompimento, e o material frágil não. Ele não tem uma deformação, né, significativa. Então, aqui, ó, a deformação aqui, ela é maior ou igual a 0,05, e possui aqui uma resistência ao escoamento muito bem identificável. Então, a gente tem no nosso gráfico, a gente consegue visualizar uma resistência ao escoamento, né? Que o escoamento é aquele segunda fase aqui, ó. Aqui a gente está no escoamento, né? Então, a gente consegue claramente verificar qual é a resistência do material, né? Neste momento aqui, antes de entrar no escoamento. Então, representada aqui, simplesmente aqui de tração, aqui de compressão, elas, no caso aqui, a gente vai considerar que elas são iguais, e aí, então, a gente considera uma única resistência ao escoamento, representada por esse SY aqui. E no caso dos materiais frágeis, né, que a gente vai trabalhar um pouco à frente na matéria, as deformações são muito pequenas, né? E não existe, então, uma resistência ao escoamento bem identificado, né? Então, geralmente, nós temos que avaliar a resistência tanto à tração
a resistência última à tração e a resistência última à compressão. Nesse caso aqui, a gente considera uma única resistência, né? Resistência ao escoamento. Então, no caso dos materiais dúcteis, nós temos três principais métodos, né, que a gente avalia essa questão do cálculo da falha. Nós temos a tensão de cisalhamento máxima, também chamada de tresca, a energia, né, de distorção, que é a von Mises, e a Colombo-Moore, aqui no caso dúctil. Quando a gente estiver trabalhando os materiais frágeis, nós também teremos três critérios de falha, né, que é a tensão normal máxima, a Colombo-Moore para frágil e o Moore modificada. Tá? O nosso objetivo, então, é a gente avaliar esses métodos aqui através dos três aqui apresentados para materiais dúcteis. Então, vamos aqui ao primeiro, que é a tensão de cisalhamento máxima, considerando a tensão de cisalhamento máxima, também chamada de método Tresca, né? Então, a teoria de tensão de cisalhamento máxima prediz que o escoamento começa sempre que a tensão de cisalhamento máxima em qualquer elemento se torna igual ou excede o limite de resistência ao escoamento e cisalhamento. Então, isso aí é claro, né? Ou seja, a falha, ela vai acontecer quando a tensão de cisalhamento máxima, que está aplicada no elemento, ela for igual ou superior ao limite de resistência, né, daquele elemento. Então, basicamente, nós calculamos, então, o escoamento, né, que a gente vai entender isso aí num exemplo, né, mas nós temos aqui o nosso escoamento à tração, ou seja, escoamento à tração, que a gente está entendendo que essa força, a gente tem uma barra, né, a gente está puxando essa barra, ela está tracionando, então ela vai se deformar, e então ela posteriormente ela vai romper, né? Na compressão, a gente teria que avaliar, né? Tem a barra, a gente vai comprimir a barra, e na verdade ela vai ter uma deformação, longitudinal e não mais transversal, né? Aqui no caso a gente está avaliando o escoamento aqui, a tração, né? Ou seja, o comprimento da barra vai aumentando e a parte lateral dela vai diminuindo, né? Então, a gente calcula esse escoamento, o escoamento à tração, que seria o nosso SY, e para calcular a resistência ao escoamento em cisalhamento, que nós consideramos essa nomenclatura aqui, ó, que é a resistência ao escoamento em cisalhamento, nós vamos considerar que é a metade do escoamento à tração, tá? E aí a gente precisa, então, calcular as tensões, né? Nós temos aqui as três tensões principais, que vai ser a avaliação, a comparação, né, das tensões máximas com a resistência a resistência do material àquele esforço, né? Então, nesse caso, nós temos aqui, olha, a tensão de cisalhamento atuante, que a gente calcula, né, a tensão de cisalhamento que está atuante, se for maior ou igual à tensão de escoamento à tração, que é exatamente a resistência aqui, nós teremos, então, a falha do material, né? Ou então a gente pode calcular aqui a partir desta, que na verdade é a mesma coisa, né, gente? A fórmula aqui, olha, a gente só eliminamos aqui, né, o denominador, no caso, né, ou seja, a mesma coisa. Então, a gente tem aqui as tensões principais, né? A tensão principal, ela tem que ser, então, menor do que a resistência para que o elemento não falhe. Então, na verdade, isso aqui é quando a gente considera aí o estágio de tensão das três tensões, né, principais, ela também pode ser representada aqui dessa forma, né, ou seja, a igualdade, ou seja, o máximo que a tensão ela poderia atuar, né, para que o elemento não falhasse. Bem, então, voltando aqui no nosso círculo de Moore, para que nós possamos, então, evitar a falha, nós temos que, então, considerar essa premissa, né?
que a tensão 1 menos a tensão 3 tem que ser menor que a resistência à tração. E lembrando que sigma 1 menos sigma 3, né, que é o sigma, aqui o nosso sigma 1 está aqui, olha, aqui é o sigma 3, né, que no caso atrás a gente chamou de sigma 2, né, então, mas é a mesma coisa, é só uma nomenclatura aqui diferente. Então, um menos o outro, dividido por 2, tem que ser maior ou igual aliás, tem que ser menor, né, do que o escoamento, para o elemento não falhar. Bem, e aí a gente tem 3 casos possíveis, né, para essa metodologia. Nós temos, então, uma tensão plana resultante da presença de uma tensão principal nula. Então, sempre a gente considera uma tensão principal nula. Então, a gente vai ter 2 principais tensões, ou representadas com 1 e 2, ou aqui, no caso, tensão A e tensão B. Nesse caso aqui, nesse primeiro caso, nós temos a tensão A sendo maior ou igual à tensão B, né? Então, nós temos 3 tensões de normais. Uma delas vai ser 0. Né? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos 3 casos. Caso 1, nós temos a tensão A maior que a tensão B, que é maior do que 0. O segundo caso, né, nós temos a tensão B, ela é menor do que 0, e a tensão A é maior do que 0. E temos o caso 3, onde a tensão A é menor do que 0, e a tensão B é menor do que a tensão A, tá? Então, em cada caso, a gente vai avaliar o que a gente tem que fazer, né? Como que a gente vai calcular a falha. Então, no caso 1, nesse caso aqui, olha, a tensão, a gente vai chamar de tensão A, tensão 1, e a tensão 3, ela vai ser 0, né? Então, e a tensão B, no caso aqui, né, ela seria a tensão maior do que 0, né? Então, sempre na tresca, nós consideramos apenas 2 tensões. Nós vamos calcular uma tensão 1, que é a tensão aqui considerada como A, né, que é a maior das 3, né, das 3 é a maior, e consideramos a tensão 3 como 0. Então, usando a fórmula aqui, né? Aqui a gente tem a tensão maior e aqui a tensão menor. Substituindo aqui, a gente vai ter que vai ser a sigma A tem maior ou igual a resistência, nesse caso aqui o elemento falha, né? No caso 2, nós vamos considerar que a tensão 1 continua sendo a tensão A e a tensão 3 vai ser igual à tensão B. Então, nesse caso, né, a gente terá a tensão A menos a tensão B, se for maior igual a resistência, ela vai falhar. E no terceiro caso, nós consideramos que a tensão 1 é 0, né? Agora a tensão 1 passa a ser 0 e a tensão 3 passa a ser a tensão em B, tá? Então, aí nesse caso, a gente chega que a tensão em B, ela, se for menor ou igual a menos, o escoamento, o elemento vai falhar. Então, para esse caso, né, da tensão, para a metodologia da tresca, nós temos, então, 2 tensões que são consideradas, a tensão 1, a tensão 3, a tensão 2, no caso, a gente considera como 0, né? E aí a gente tem 3 casos possíveis. No primeiro, a gente tem a tensão 3, 0. No último caso aqui, a tensão 1, 0, né? E aí, aqui, a gente tem a tensão 1 igual a tensão A e aqui a tensão 3 igual a tensão B. Agora, a gente tem a tensão de energia de distorção para materiais dúcteis, ou conhecida como von Mises. Então, o que ela prediz? Ela prediz que o escoamento ocorre quando a energia de deformação por distorção em uma unidade de volume alcança ou excede a energia de deformação por distorção por unidade de volume no escoamento sob tração ou compressão simples do mesmo material. Então, a falha, ela vai ocorrer
quando a tensão equivalente de von Mises, ou seja, aqui a gente vai calcular uma outra tensão, que é essa tensão linha aqui. Ela vai alcançar ou exceder o limite de escoamento do material. Aí a gente tem um caso aqui tridimensional, então a gente precisa inicialmente utilizar essa fórmula para calcular a tensão sigma, né? A tensão von Mises, ou bidimensional, onde a gente calcula ela aqui. Ou seja, a gente necessariamente precisa das duas tensões normais, A e B, né? Para que a gente possa calcular. E aí, a resistência do material aqui ao escoamento, ele ao diferente do anterior, é 0,577 do escoamento à tração. E temos, então, aqui só, lembrando aqui, a gente tem o Tresca que está em cima, só para a gente mostrar a fórmula que a gente vai precisar. A última, que é o Coulomb-Moore dúctil. Aí ele considera que nem todos os materiais têm resistência à compressão iguais à de tração, porque até então a gente considerou, né, que a resistência à compressão é igual à resistência à tração. Então, nessa metodologia, ele já distingue, né, a resistência à compressão e a resistência à tração. Então, nesse caso aqui, ele chega numa formulação onde ele considera a tensão, as tensões que estão atuando, né? E referentes aqui às tensões de tração e de compressão, não mais considerando apenas uma única tensão como anteriormente. E também, nesse caso, nós temos 3 possíveis probabilidades. Nós também consideramos uma tensão principal nula, então temos 3 tensões, uma delas é nula, no caso aqui a tensão 2, por exemplo, é nula, e aí a gente tem, então, os 3 casos, onde a tensão 1 vai ser 0, que é esse caso aqui, ou a tensão 3 é 0, e a tensão 1 igual a tensão A, e a tensão 2 igual a tensão 3 igual a tensão B, tá? E aí a gente tem só atribuir os valores aqui na fórmula de acordo com essas premissas dos casos, tá ok? Bom, gente, então o objetivo da nossa aula era passar, né, pelos conceitos aí das tensões principais, como calcular essas tensões no círculo de Moore e fazer, então, uma análise, um início de uma análise da teoria de falhas, considerando os materiais dúcteis, né? E aí a gente viu as 3 principais teorias que nós temos de falha de elementos quando submetidos a um carregamento estático, né? Posteriormente, nós vamos falar, aqui no caso dos materiais dúcteis, depois nós vamos falar do carregamento estático para materiais frágeis e, posteriormente, ao carregamento não mais estático, né? Um carregamento dinâmico aqui, o elemento submetido a esse carregamento dinâmico, então avaliamos aí como será a falha, ok? Então, o objetivo da aula é esse, eu peço que se vocês tiverem qualquer dúvida, gentileza, buscarem aí, né, informações no Tira Dúvidas. Então, um abraço aí a todos e me coloco aí à disposição. Até mais, até a próxima.